Dona Lúcia, aos seus 73 anos, sentia que o tempo se estendia preguiçosamente pelas frestas de sua casa. A rotina, antes um mosaico vibrante de risos e afazeres compartilhados com seu amado José, agora era um manto silencioso que a envolvia desde a partida dele, há 5 longos anos. A casa, antes cheia de ecos e conversas, agora parecia amplificar o som de seu próprio silêncio, um lembrete constante da ausência que se instalara em cada cômodo. Seu mundo havia se reduzido a pequenos rituais. O chá das 5 na mesma xícara, de porcelana com flores pintadas à mão, a leitura demorada de um livro de receitas antigas, cujas páginas amareladas guardavam segredos de temperos e afeto. O olhar perdido através da vidraça da sala emoldurava o movimento tranquilo da rua, observando a vida em seu ritmo próprio, como um espectador silencioso de um filme que já não a incluía como protagonista. A viuvez para Lúcia não era apenas a perda física de um companheiro, mas a sensação de que uma parte de sua própria melodia havia silenciado. As amigas, com as melhores das intenções, insistiam para que ela saísse mais, refizesse a vida, como se a felicidade fosse um botão a ser acionado. Mas a ideia de um novo começo parecia tão distante quanto as estrelas, um conceito abstrato demais para seus pés, que já haviam percorrido tantos caminhos e sentido tantas alegrias e tristezas. Ela se sentia como um barco ancorado, observando os outros velejar sem ter coragem para içar suas próprias velas. Recordava-se de José com um carinho terno, um calor suave no peito. Lembrava-se dos jantares à luz de velas improvisados na cozinha, com a única iluminação vinda do fogão a lenha, das longas caminhadas no parque da cidade, onde ele sempre lhe comprava flores do jardineiro. Sua memória era um baú de tesouros, e ela o abria a cada entardecer, folheando as páginas de um passado que parecia mais vívido que o presente, um perfume que permanecia no ar mesmo depois de anos. Agora que a história se aprofundou e Dona Lúcia reencontrou a melodia da esperança, que tal você também se permitir novos ritmos na vida? Se essa história está tocando seu coração, não deixe de curtir e seguir o canal para mais relatos emocionantes como este. E me conte de onde você está ouvindo essa história. Comente o nome da sua cidade abaixo e vamos espalhar o amor por todo o Brasil. Em uma dessas tardes de sol brando, enquanto a luz dourada se derramava sobre a praça em frente à sua casa, um pequeno ponto colorido surgiu no horizonte. Um carrinho de picolé, com suas cores vibrantes de vermelho, azul e amarelo, contrastando com a sobriedade da paisagem urbana. Ele parou bem ali, sob a sombra generosa de uma mangueira antiga, cujos galhos pareciam abraçar o banco onde as pessoas costumavam descansar. Nada de extraordinário, pensou Lúcia, mas algo a fez fixar o olhar. Um homem idoso, de cabelos brancos quase prateados que refletiam a luz do sol e um sorriso que parecia suavizar os vincos do tempo em seu rosto, desceu do carrinho. Ele ajeitou os picolés em seu display, olhou para a rua, e por um instante que pareceu durar uma eternidade, seu olhar cruzou com o de Lúcia. Um aceno sutil, quase imperceptível, com um leve inclinar de cabeça, mas que carregava uma doçura inesperada. Ela sentiu um arrepio suave percorrer-lhe a espinha, um pequeno tremor no peito que não era de medo, mas de uma curiosidade adormecida que havia muito não sentia. Era um sinal? A cena era simples, desprovida de qualquer grandiosidade, mas carregava um mistério, uma pequena faísca que acendeu algo profundo em Lúcia. Aquele homem do picolé, com sua presença tranquila e seu gesto acolhedor, havia quebrado o silêncio da tarde e, por um instante, o silêncio em seu próprio coração. Ela, que pensava ter visto todas as estações e que sua alma estava resignada, sentiu uma brisa de primavera tocar sua janela, prometendo um novo horizonte onde as flores ainda podiam desabrochar.
A sutil curiosidade que despertara em Dona Lúcia, na tarde anterior, transformou-se em uma expectativa suave, quase uma melodia que embalava sua manhã. Ela se viu prestando mais atenção aos pequenos detalhes, aos raios de sol que se infiltravam pela cortina da janela, ao canto dos pássaros no jardim. Arrumou-se com um cuidado especial, escolhendo um vestido com tons mais claros e até penteou os cabelos prateados com um esmero que havia muito não dedicava a si mesma. Havia uma leveza em seus passos, uma sensação de que algo, por mais pequeno que fosse, estava prestes a acontecer e a romper a familiar monotonia. Pontualmente, como um velho relógio de pêndulo que marca as horas com a sabedoria dos anos, o carrinho de picolé reapareceu na praça. Dona Lúcia, com o coração batendo um pouco mais forte, observava discretamente da janela da sala. E então, para sua surpresa, o homem de cabelos brancos, que havia lhe acenado no dia anterior, caminhou lentamente em direção ao seu portão. Em suas mãos, não a buzina estridente dos vendedores apressados, mas um sorriso gentil que parecia suavizar os vincos do tempo em seu rosto e acalmar qualquer receio. Dona Lúcia, a senhora me perdoe a ousadia, mas percebi que a senhora gosta de observar a praça. Pensei que talvez um picolé pudesse refrescar essa tarde tão bonita para... Senhora! A voz dele era suave, um pouco rouca, mas carregada de uma doçura que Lúcia não ouvia há muito tempo. Aquele timbre amável era como uma melodia antiga que ressoava em uma parte de sua alma que ela pensava estar silenciosa. Ele se apresentou. Sou Francisco, e vendo picolés para adoçar a vida por aí. Lúcia sentiu o rosto corar. Uma sensação quase esquecida, mas que lhe trouxe um calor agradável ao peito. Ela, que raramente se permitia um doce assim, pediu um picolé de limão, seu sabor preferido da infância, uma lembrança agridoce de verões distantes e dias sem preocupações. Enquanto Francisco estendia o picolé, seus dedos se tocaram por um milésimo de segundo. Um toque singelo, quase imperceptível, mas que ressoou como um sino no coração de Lúcia. Naquele contato havia uma corrente, uma conexão silenciosa, que transcendia as palavras. Uma espécie de reconhecimento mútuo que se instalava suavemente em suas almas. Francisco, com a simplicidade de quem partilha a alma sem rodeios, contou que era viúvo há pouco mais de um ano e que a venda de picolés era uma forma de preencher o tempo e afastar a solidão que a ausência de sua amada havia deixado. O movimento da rua, as conversas com as pessoas, os sorrisos das crianças. A gente vai levando a vida, né, Dona Lúcia? Disse ele, com um brilho nos olhos que ela reconheceu como a mesma melancolia que habitava em seu próprio peito, mas temperada com uma resiliência notável, uma vontade sutil de seguir em frente. Eles eram duas almas em busca de um novo sol, sem saber, talvez, que já estavam se encontrando. Nos dias que se seguiram, a visita de seu Francisco tornou-se um ritual, sagrado para Dona Lúcia, uma pequena festa particular que ela aguardava com uma ansiedade quase juvenil. Ela passava as manhãs arrumando o jardim com mais carinho, escolhendo o vestido mais bonito e confortável e penteando os cabelos com um esmero que havia muito não dedicava a si mesma. O simples fato de ser vista, de ser ouvida por alguém que parecia compreendê-la, reacendia uma chama que ela pensava extinta, um desejo de viver que se manifestava nos detalhes. As conversas, inicialmente sobre o tempo, o calor e os variados sabores dos picolés, foram ganhando uma profundidade que ela não esperava. Eles falavam sobre a vida em suas nuances, sobre os filhos já adultos que seguiam seus próprios caminhos, sobre a complexidade da velhice e a busca por um novo sentido para os dias que se sucediam. Francisco ouvia Lúcia com uma atenção que ela não recebia há anos. E ela, por sua vez, encantava-se com a sabedoria simples e a calma presença dele,
que parecia trazer um alívio para a sua alma cansada. Ele era um bálsamo, um novo caminho que se abria. Ele, às vezes, sentava-se no banco de madeira sob a mangueira, esperando que ela aparecesse na janela, acenando de longe com um sorriso. Era um namoro de olhares e picolés, um flerte gentil de almas maduras que reconheciam a dor e a esperança uma na outra, sem pressa, com a paciência que só a vida pode ensinar. Lúcia se pegava sorrindo sozinha, sentindo um calor no coração que a surpreendia e a fazia crer que, talvez, a vida ainda reservasse algo grandioso para ela. Era o início de uma melodia que, ela ainda não sabia, mudaria para sempre a partitura de sua vida, tocando notas de um amor que desafiaria o tempo. As conversas diárias com seu Francisco tornaram-se o ponto alto da vida de Dona Lúcia, uma âncora de alegria em seu cotidiano. O que antes era um vazio preenchido apenas por memórias sussurrantes, agora se expandia com novas histórias, risadas genuínas e uma troca profunda de experiências que pareciam curar velhas feridas. Francisco trazia um frescor inesperado para a casa, como uma brisa suave que entra pela janela e areja cada canto, dissipando a poeira da solidão. Lúcia sentia-se mais leve, mais presente no agora. E cada encontro com o vendedor de picolés era um novo capítulo desvendado em um livro que ela nem sabia que existia. Eles falavam sobre suas infâncias no interior, sobre os caminhos sinuosos que os trouxeram até aquele ponto da vida, sobre as alegrias simples das festas juninas e as perdas que inevitavelmente moldaram quem eram. Francisco, com uma simplicidade que beirava a poesia, contou sobre sua vida de homem trabalhador no campo, as dificuldades que enfrentou para sustentar a família e as pequenas vitórias que celebrou, como a colheita farta ou o sorriso de um filho. Lúcia, por sua vez, compartilhava as lembranças de José, seu falecido marido, sem dor, mas com a serenidade de quem celebra um amor que cumpriu seu ciclo e que agora dava espaço para um novo florescer, sem que um ofuscasse o outro. Um dia, Francisco chegou com um pequeno rádio de pilha, desses que sintonizam as estações com um chiado suave. Ligou-o e uma melodia antiga, um bolero suave que falava de amores eternos e reencontros, preencheu o ar. Era a canção que Lúcia e José adoravam dançar em seus tempos de juventude, em bailes modestos do clube local. Uma pontada de saudade apertou o peito de Lúcia, mas em vez da tristeza paralisante que a acompanhava em outros tempos, veio uma sensação de paz. Era como se o passado não precisasse ser esquecido ou relegado para que o presente pudesse ser vivido em sua plenitude. Um elo entre o que foi e o que poderia ser. Francisco, percebendo a emoção contida nos olhos de Lúcia, apenas sorriu com uma ternura profunda e estendeu a mão. Me daria a honra, Dona Lúcia, de uma dança, mesmo que seja só para matar a saudade dos velhos tempos? Ela hesitou por um instante. A vergonha de seus movimentos, talvez, já não tão ágeis como antes. Mas a melodia a puxava e o convite de Francisco era irresistível. Uma porta aberta para a leveza. Ali, na calçada em frente à sua casa, sob o sol da tarde que pintava o chão de dourado, eles dançaram um pouco, de forma desajeitada, mas com uma doçura e uma leveza que só o tempo e a experiência da vida podem proporcionar. Os vizinhos, acostumados com a imagem da viúva reclusa e ensimesmada, observavam com curiosidade e um certo encantamento. Alguns até paravam suas atividades para testemunhar a cena. Aquela dança despretensiosa, mas cheia de significado, era um convite à esperança, um sinal visível de que a vida, mesmo na velhice, ainda podia ter seus momentos de magia, de espontaneidade e de renovação. Francisco não tentava substituir José, mas trazia uma nova canção para o coração de Lúcia, uma melodia de um futuro ainda a ser escrito,
de um caminho que se abria com promessas de novos encantos, sem apagar as antigas notas. As conversas se aprofundavam nas famílias, um terreno que ambos sabiam ser delicado. Lúcia tinha 2 filhos adultos, Ana Lúcia e Pedro, já estabelecidos em suas próprias vidas, com suas carreiras e famílias formadas na capital. Francisco, por sua vez, tinha um único filho que morava em outra cidade, distante, e com quem a comunicação não era tão frequente. Ambos sentiam a preocupação sobre como suas respectivas famílias reagiriam a esse novo afeto, a essa redescoberta do amor na terceira idade, um tema que poderia trazer tanto alegria quanto desentendimentos. Medo do julgamento alheio, das fofocas sutis ou das indiretas, era uma sombra sutil, mas presente. Lúcia lembrava-se das falas das amigas sobre não misturar as coisas, manter as aparências, como se o amor tivesse uma etiqueta social. Mas o calor que Francisco lhe trazia era um conforto maior que qualquer receio, um bálsamo para as incertezas. Ele pegou a mão dela e a segurou por um instante, um gesto simples, mas carregado de significado. Era um pedido mudo de permissão para seguir em frente, para arriscar a felicidade novamente, para construir um novo horizonte que os dois pudessem vislumbrar juntos. Lúcia não disse nada com palavras, mas apertou a mão dele de volta em um gesto de aceitação, de coragem e de confiança. O picolé já havia derretido há muito, mas o gosto doce daquele momento, daquele toque suave e significativo, permaneceria em sua memória. O destino, com seus próprios planos que, por vezes, parecem misteriosos, parecia sorrir para eles, tecendo os fios de um novo romance onde menos se esperava, no coração simples do interior. Era a promessa de que cada batida do coração é uma página de um novo romance, esperando para ser escrita. Aquele gesto simples de Francisco, segurando a mão de Lúcia, foi um divisor de águas, um toque que selou um pacto silencioso entre 2 almas. Os dias passaram a ter um novo brilho, uma expectativa diferente que pintava a rotina com tons de esperança. As amigas de Lúcia, aquelas que antes haviam sempre reclusa em sua saudade, notaram a mudança sutil em seu semblante, um sorriso mais fácil, um olhar mais vivo, e começaram a sussurrar entre si sobre o novo pretendente da viúva. O burburinho crescia na vizinhança como flor em jardim bem cuidado, espalhando-se de boca em boca. Um sábado ensolarado, enquanto Lúcia preparava seu chá da tarde, sentindo o aroma de camomila e biscoitos caseiros pairando no ar, ouviu a campainha tocar. Para sua surpresa e um leve sobressalto no coração, não era Francisco. Eram seus filhos, Ana Lúcia e Pedro, que vinham da capital para uma visita de rotina, dessas que misturam o carinho filial com a preocupação constante. Um sorriso de preocupação surgiu no rosto de Lúcia, um misto de alegria pela presença dos filhos e uma ansiedade crescente. Como eles reagiriam à novidade que há semanas ela tentava guardar? A conversa começou com amenidades, sobre o trânsito da viagem, o tempo na cidade e as notícias da família. Mas Lúcia sentia o nervosismo crescer em seu peito, um nó que se apertava a cada minuto de silêncio sobre o que era mais importante em sua vida agora. Ela sabia que precisava falar sobre Francisco, abrir seu coração para eles, pois há silêncios que pesam mais que palavras. E o silêncio sobre Francisco estava se tornando pesado demais para o seu coração, como um segredo que ansiava por ser revelado à luz do dia. Enquanto conversavam na sala, com a brisa suave entrando pela janela, a voz grave e acolhedora de Francisco, oferecendo seus picolés, ecoou pela rua. Era um som familiar para Lúcia, mas inesperado para os filhos. Pedro, curioso e com um leve franzir de senho, levantou-se e olhou pela janela. "Quem é esse, mãe? Esse moço do carrinho de picolés?"
Ele perguntou com um tom que Lúcia não soube decifrar, uma mistura de curiosidade e um sutil ar de estranhamento. Ana Lúcia, mais observadora e com a sensibilidade aguçada, notou o rubor que se espalhava nas faces da mãe, um sinal claro de emoção. Era um momento de verdade, um daqueles que iriam redefinir a dinâmica familiar. Lúcia respirou fundo, buscando a coragem nas memórias recentes de sua felicidade. Com uma firmeza que surpreendeu a si mesma e aos próprios filhos, ela começou a contar sobre Francisco, sobre o picolé de limão que iniciou tudo, sobre as conversas na praça sob a mangueira e sobre a dança improvisada que a fez sentir-se viva novamente. Ela falou com a paixão de quem redescobria a vida, com a sensibilidade de quem abria o coração sem medo de julgamentos, derramando seus sentimentos como um rio que finalmente encontra seu curso. Os filhos a ouviam com uma mistura de surpresa, um certo desconforto inicial e, em Ana Lúcia, uma centelha de compreensão. Pedro, mais pragmático e com a mente voltada para a segurança e o status familiar, questionou as intenções de Francisco. Mãe, a senhora precisa ter cuidado. Não sabemos nada sobre esse homem, quem ele realmente é, de onde veio. A senhora sempre teve uma vida tão digna, tão acima de certas coisas, sabe? As palavras de Pedro ecoavam na casa, trazendo à tona o preconceito social que Lúcia mais temia, uma barreira invisível que ele parecia erguer entre ela e sua nova felicidade. Ana Lúcia, por outro lado, com a voz mais suave e um olhar que buscava a alma da mãe, perguntou: Mãe, a senhora está feliz, de verdade? Porque isso é o mais importante para nós. A pergunta de Ana Lúcia, carregada de afeto e genuína, preocupação, tocou profundamente Lúcia, fazendo-a perceber que sim, ela estava feliz, como há muito tempo não se sentia, uma felicidade pura e inesperada que invadia cada fibra de seu ser. Essa validação, ainda que sutil, foi um alívio, um pequeno raio de sol em meio à nuvem de incerteza. A felicidade de Dona Lúcia, recém-descoberta e tão delicada, parecia encontrar seus primeiros obstáculos, tecidos não por inimigos, mas por aqueles que a amavam. A preocupação dos filhos se transformou de um cuidado atencioso em uma barreira que ela não esperava, uma parede invisível erguida por velhos paradigmas. As conversas, antes suaves e descontraídas, adquiriram um tom de conselho e, por vezes, de repreensão sutil, como se Lúcia estivesse cometendo um erro grave ao se permitir sentir novamente. Ana Lúcia, apesar de mais compreensiva em seu íntimo, expressava sua inquietação com perguntas veladas. Mãe, a senhora não acha que é um pouco cedo para tudo isso? O pai se foi há tão pouco tempo e a senhora sempre foi tão reservada. Pedro foi mais direto e suas palavras, como pedras atiradas em águas calmas, causaram ondas de desconforto. Um vendedor de picolés? Mãe, por favor! Com todo o respeito, a senhora sempre teve uma vida tão digna, tão estabelecida. As pessoas vão falar, a senhora tem uma posição na sociedade, sabe? As palavras de Pedro ecoavam na casa, reverberando o preconceito social que Lúcia mais temia, uma preocupação com o que os outros pensariam, com as aparências que sempre foram tão importantes para sua família. A diferença de mundos tão visível agora se manifestava em sua própria sala, como um drama que se desenrolava sem roteiro. Dona Lúcia sentiu um nó na garganta, um peso no peito. Aqueles que deveriam apoiá-la incondicionalmente, seus próprios filhos, estavam criando uma cerca em volta de sua felicidade, uma armadilha de bem-intencionadas restrições. Ela tentou explicar, com a voz embargada pela emoção, que o amor não escolhe profissão nem conta bancária, que a verdadeira riqueza de Francisco estava em sua alma, em seu sorriso gentil, na forma como a fazia sentir-se viva.
Mas as palavras pareciam se perder no ar, sem alcançar a compreensão deles, batendo contra um muro de expectativas sociais. Como um poema que Rubem Alves poderia ter escrito sobre a solidão em meio à multidão, Lúcia sentiu-se isolada, incompreendida por aqueles que mais amava. Aquele amor que parecia um refúgio seguro, uma ilha de paz em seu mar de lembranças, agora se via ameaçado pela incompreensão e pelo julgamento familiar. Ela se pegava olhando para a janela, esperando Francisco, mas também com o receio de que os filhos o vissem, de que os julgamentos começassem abertamente, transformando a alegria simples do picolé em um gosto amargo e agridoce. No dia seguinte, Francisco chegou no horário de costume, com seu sorriso de sempre. Lúcia, com o coração apertado pela discussão com os filhos, tentou disfarçar a tristeza que a dominava. Ele, com a sensibilidade de quem já viveu muito e conhecia as nuances da alma humana, percebeu a mudança em seu semblante. Dona Lúcia, a senhora está diferente hoje. Parece que uma nuvem passou por aqui e trouxe um pouco de garoa. A preocupação em seu olhar era um bálsamo para a alma de Lúcia, que se permitiu um breve momento de vulnerabilidade, deixando transparecer a sua dor. Ela contou a ele sobre a visita dos filhos e a reação deles, sobre as palavras de Pedro e o silêncio pesado de Ana Lúcia. Francisco a ouviu em silêncio, sem julgamentos, apenas com a atenção de quem compreende a profundidade do sofrimento alheio. Ele apenas segurou sua mão com um aperto firme e gentil, oferecendo um porto seguro em meio à tempestade familiar, um refúgio silencioso para a sua alma. Naquele toque, Lúcia encontrou a força para enfrentar o que viria, a certeza de que, apesar das dificuldades e dos preconceitos, aquele amor, nascido da simplicidade, valia a pena ser defendido com todas as suas forças. Francisco, com um olhar que falava mais do que 1000 palavras, transmitiu a Lúcia a calma que ela precisava. Ele não prometeu resolver os problemas com os filhos, mas garantiu sua presença, sua lealdade. O que importa, Lúcia, é o que sentimos aqui, disse ele, tocando suavemente o peito dela. O resto é barulho lá fora. Essa certeza vinda de um homem tão simples acalmou o coração de Lúcia. A presença constante de Francisco na vida de Dona Lúcia, antes um segredo bem guardado, tornou-se um ponto de tensão palpável, pairando sobre o ambiente familiar como uma nuvem carregada. As visitas de Ana Lúcia e Pedro, outrora momentos de carinho descontraído, transformaram-se em incursões de proteção à mãe. As indiretas eram constantes, pontuando conversas aparentemente inocentes sobre o futuro, e os olhares de desaprovação, para Francisco, quando ele passava com seu carrinho na rua, eram quase palpáveis. Uma barreira invisível erguida pelo preconceito. Lúcia sentia o peso do julgamento, mas sua convicção, surpreendentemente, crescia a cada dia. Francisco, com sua sabedoria simples e sua paciência inabalável, tentou se aproximar dos filhos de Lúcia. Ele ofereceu-lhes picolés, tentou puxar conversa sobre o tempo, o movimento da cidade e até mesmo sobre o sucesso de seus negócios. Mas Pedro mantinha-se frio e distante, respondendo com monossílabos e um ar de superioridade que não se desfazia. Ana Lúcia, embora mais educada e sutil em suas abordagens, não conseguia disfarçar a desconfiança que a corroía, e seus olhos inquietos revelavam sua preocupação. Era um muro invisível que se erguia entre eles e a felicidade nascente de Lúcia. Um dia, Dona Lúcia sentiu que havia chegado o limite, que a situação não poderia mais se arrastar sem uma conversa franca. Ela reuniu os filhos na sala, o mesmo local onde tantas lembranças de José residiam, com a serenidade de quem já viveu muito e com a voz que tremia ligeiramente, mas com uma firmeza que surpreendeu a todos, disse: "Eu amo vocês, Ana Lúcia e Pedro, mais que tudo nesta vida.
Mas eu não posso e não vou viver a vida que vocês querem para mim. Francisco me trouxe alegria, uma alegria que eu não sentia há muito tempo, e eu mereço essa alegria. A voz dela, agora mais firme e ressonante, ecoou pela sala como uma verdade inquestionável que precisava ser ouvida e sentida. A declaração de Lúcia pegou os filhos de surpresa. Um silêncio atordoado preencheu o ambiente. Pedro tentou argumentar, abrindo a boca para proferir mais palavras de advertência, mas Ana Lúcia, vendo a determinação inabalável nos olhos da mãe e sentindo a profundidade do sofrimento que ela havia guardado, começou a entender a essência daquele sentimento. Ela percebeu que a felicidade da mãe não era um capricho de velhice, mas uma necessidade vital, um direito que Lúcia tinha de se permitir amar e ser amada novamente, sem amarras. A barreira, antes tão sólida, começou a rachar, revelando a possibilidade de uma nova compreensão. Como um poeta que descreve a alma humana em seus poemas, Lúcia era o rio que precisa de ponte para atravessar. E ela, com sua coragem e a força que o amor lhe infundia, estava construindo essa ponte sobre o rio do preconceito e da incompreensão. A superação dos obstáculos não vinha apenas de Francisco, mas da própria força interna de Dona Lúcia, que renascia a cada sorriso trocado, a cada mão segurada e a cada palavra de carinho. Era a prova de que o amor extravagante, aquele que desafia todas as expectativas, podia sim nascer nos lugares mais inesperados e crescer forte diante das adversidades. Ainda havia resistência, claro, e o caminho não seria totalmente plano. Mas Lúcia sabia que havia dado o primeiro passo crucial. A travessia seria longa, com suas subidas e descidas, mas ela não estava sozinha. Francisco, com sua presença constante, sua lealdade inabalável e seu amor singelo, era o farol que a guiava, a rocha onde ela podia se apoiar. Juntos, eles eram a prova viva de que a idade e as diferenças sociais não podiam apagar a chama de uma paixão verdadeira, apenas torná-la mais forte, mais resiliente, mais bela aos olhos de quem ousava ver além das aparências. A declaração contundente de Dona Lúcia, carregada de uma emoção tão profunda quanto a de uma cascata de montanha, deixou seus filhos, Ana Lúcia e Pedro, em um silêncio pensativo. As palavras da mãe haviam, de fato, atingido-os de uma forma que eles não esperavam. Ana Lúcia, em particular, começou a rever suas convicções, observando a mãe com um olhar mais atento. Ela via Lúcia mais viva, mais feliz, e o brilho em seus olhos era um sol impossível de ignorar. Pedro, embora ainda relutante em expressar abertamente seus sentimentos, sentia que a resistência intransigente talvez não fosse o melhor caminho. A harmonia familiar, afinal, era um valor que ele prezava acima de muitas coisas, um pilar em sua vida. No domingo seguinte, o aroma convidativo de um almoço caseiro pairava pela casa de Lúcia, misturando-se ao perfume de flores frescas que ela sempre mantinha na sala. Em meio à conversa sobre as novidades da semana, um convite inesperado surgiu dos lábios de Lúcia, proferido com uma voz que escondia uma ponta de nervosismo. "Francisco, você gostaria de se juntar a nós para o almoço? Meus filhos estão aqui e seria uma alegria tê-lo à mesa." O ar na sala pareceu se condensar por um instante, e os olhares dos filhos se voltaram para a mãe, uma mistura de surpresa e um leve desconforto. Francisco, com a humildade que lhe era peculiar e um sorriso tranquilo, aceitou o convite, consciente da importância daquele momento. Era um passo gigantesco, um ato de fé que desafiava as convenções, um verdadeiro marco. A tensão no início do almoço era quase palpável, como uma névoa densa. Pedro mantinha-se em silêncio, concentrado em seu prato, apenas observando a dinâmica que se desenrolava. Ana Lúcia, esforçando-se para aliviar o clima, forçava
um sorriso e tentava puxar conversa sobre amenidades, o clima, as notícias da cidade. Francisco, com a naturalidade de quem não tinha nada a esconder e uma serenidade que inspirava confiança, falava sobre sua vida simples, sobre suas histórias, de pescador na juventude em um riacho próximo, sobre os netos que moravam longe e que ele tanto amava. Ele era um livro aberto, sem filtros ou pretensões. Lúcia, sentindo o ambiente pesado e percebendo o esforço de Francisco, decidiu agir. Com uma leveza que a surpreendeu, ela contou uma história engraçada de sua juventude, um pequeno contratempo amoroso que José, seu falecido marido, havia transformado em uma piada de família. Pela primeira vez naquele almoço, Pedro soltou uma risada genuína, um som que rompeu o silêncio tenso. O gelo começava a derreter e a barreira entre eles parecia ceder. Francisco, percebendo a abertura, aproveitou o momento e compartilhou uma anedota divertida sobre um dia de chuva forte que o pegou de surpresa na praça, encharcando seus picolés, mas resultando em uma corrida inusitada. Aos poucos, a conversa fluiu com mais naturalidade, como um riacho que volta ao seu curso. Francisco não era o empresário bem-sucedido ou o profissional renomado que talvez seus filhos esperassem para Lúcia, mas ele era um homem com uma riqueza de experiências de vida, uma bondade genuína e uma alma leve que preenchia o ambiente. Ana Lúcia começou a ver além do simples carrinho de picolés, enxergando o homem gentil, atencioso e carinhoso que fazia a mãe sorrir com uma felicidade que ela não via há muito tempo. A percepção dela se expandia, revelando uma nova verdade. Ao final do almoço, Pedro, ainda sério em sua postura, mas com um brilho diferente nos olhos, estendeu a mão para Francisco. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Francisco. Que bom que a senhora tem alguém para lhe fazer companhia. Não era um caloroso abraço ou uma efusiva demonstração de afeto, mas era um reconhecimento, um passo importante. Ana Lúcia, com um abraço carinhoso e apertado na mãe, sussurrou em seu ouvido: "Mãe, eu só quero a sua felicidade. Se ele te faz feliz, então para mim está tudo bem." Aquele almoço de domingo, antes temido e carregado de incertezas, se tornou um marco na história de Lúcia e Francisco. Um ponto de virada onde a semente da aceitação familiar começava a brotar em um solo antes árido. Com a tensão familiar diminuindo gradualmente, Lúcia e Francisco puderam finalmente desfrutar de seu amor com mais leveza, como borboletas que saem de seus casulos após uma longa metamorfose. As tardes na praça, antes marcadas por olhares e acenos discretos, tornaram-se mais longas e as conversas mais íntimas e profundas. Eles falavam sobre seus sonhos mais singelos, sobre os medos que a idade por vezes trazia consigo, a fragilidade do corpo, a finitude da vida, e sobre a esperança que os unia de viver o tempo que restava com plenitude e alegria. Para eles, a felicidade não estava nos grandes eventos, mas na beleza dos pequenos nadas que a vida cotidiana oferecia, nas gentilezas mútuas e na cumplicidade crescente. Francisco, que antes só se dedicava à venda de picolés, começou a ajudar Lúcia em seu jardim, que por anos havia sido negligenciado, coberto por ervas daninhas e uma camada de tristeza. Ele não entendia muito de jardinagem, mas tinha um jeito especial com a terra, um cuidado paciente e uma dedicação que Lúcia admirava profundamente. Juntos, eles plantaram novas flores, mudas coloridas que simbolizavam não apenas um novo florescer da natureza, mas o renascimento em suas próprias vidas. O jardim, antes um refúgio de memórias de José, tornava-se agora um espaço compartilhado, um santuário para o amor que estava desabrochando. Ana Lúcia e Pedro, ao visitarem a mãe nos fins de semana, notavam a transformação visível. O
Jardim florescia com uma exuberância que não se via há anos, e Lúcia, como uma flor que desabrocha na primavera após um inverno rigoroso, irradiava uma alegria contagiante que iluminava cada cômodo da casa. Eles começaram a entender, de forma mais clara, que o amor de Francisco não era uma ameaça ao legado de seu pai, mas um presente valioso, uma fonte inesgotável de vitalidade e felicidade para a mãe, que merecia cada instante de leveza que estava vivendo. A resistência em seus corações cedia lugar a uma aceitação calorosa, um alívio. Certa tarde, enquanto regavam as plantas e o sol tingia o céu de tons alaranjados, Francisco parou e olhou para Lúcia com uma ternura que só o tempo e a intimidade podem forjar. Lúcia, ele disse com a voz suave, eu sei que a vida já nos deu muitas paisagens, muitas estradas a percorrer, mas essa que estamos construindo juntos, com você ao meu lado, é a mais bonita de todas. Lúcia sentiu os olhos marejarem de emoção. Não eram palavras grandiosas ou promessas exageradas, mas eram sinceras, puras, e a atingiram no mais fundo da alma como uma melodia que encontra o seu tom perfeito. Ela, por sua vez, confessou seus medos mais profundos, aqueles que a atormentavam. Em seus momentos de solidão, o medo de amar novamente, de se permitir ser vulnerável após tantos anos de luto, de entregar seu coração a alguém que pudesse ir embora novamente. Francisco a abraçou com um carinho que só um coração maduro, que já conheceu a dor e a superação, pode oferecer. O amor, Lúcia, ele sussurrou em seu ouvido, é como o jardim. Precisa de cuidado, de sol e de chuva, mas o que ele nos dá em troca em beleza e perfume é incomparável. É a beleza que brota onde menos se espera e que se fortalece com a fé e a paciência. Aquele jardim, que antes era apenas um conjunto de plantas e terra, tornava-se o palco sagrado de um amor que transcendia as convenções sociais, as diferenças de idade e os passados marcados pela perda. Era um jardim secreto, onde a alma se revelava em sua plenitude, onde os corações se encontravam sem máscaras, em sua mais pura essência. Ali, Dona Lúcia e seu Francisco descobriram a essência de um amor que curava velhas feridas, que trazia novas cores para suas vidas e que se tornava a prova viva de que a felicidade é um direito que se reconquista, passo a passo, com coragem e entrega. O tempo, como um rio que segue seu curso tranquilo, trouxe a Lúcia e Francisco a certeza inabalável de que eram feitos um para o outro, como duas metades de uma melodia que finalmente se encontram. A ideia de um casamento, antes um pensamento distante, quase um devaneio impossível para almas que já haviam vivido tanto, começou a florescer em seus corações com a delicadeza de uma flor rara. Não seria um casamento grandioso, com pompas e multidões, mas uma celebração íntima, um juramento de amor e companheirismo para a fase dourada que se iniciava, selando uma união que era, acima de tudo, da alma. Os filhos, Ana Lúcia e Pedro, agora totalmente convertidos à felicidade radiante da mãe, não apenas apoiaram a decisão, mas se tornaram parte ativa dos preparativos. Pedro, aquele que inicialmente erguera o muro do preconceito, ofereceu-se para ajudar com os detalhes práticos da pequena cerimônia, um gesto que emocionou Lúcia profundamente, mostrando a transformação genuína em seu coração. Era a prova de que o amor, em suas mais diversas formas, tinha o poder de unir, de curar as feridas do preconceito e de reconstruir laços que pareciam rompidos. A cerimônia foi simples, na própria casa de Lúcia, com o jardim florido que eles cultivaram, juntos, como testemunha silenciosa de seu amor. Apenas os filhos, noras, genro e alguns amigos mais próximos foram convidados em um ambiente de pura afeição e aconchego.
Lúcia usava um vestido singelo, de um tom pastel, mas seus olhos brilhavam com a intensidade de uma paixão jovem, refletindo a luz de uma nova aurora. Francisco, ao seu lado, era a imagem da felicidade plena, com um sorriso largo que iluminava todo o ambiente, mostrando a alegria de seu coração. Nos votos, não houve palavras ensaiadas ou discursos grandiosos, mas promessas feitas com a verdade que emanava do mais profundo do coração. Lúcia falou sobre a surpresa de reencontrar o amor, sobre a coragem de se permitir sentir novamente após tantos anos de luto e de se resignar à solidão. Francisco, por sua vez, prometeu ser o jardim onde Lúcia sempre encontraria flores, o porto seguro em todas as tempestades que pudessem surgir, o amigo leal e o amante eterno. As lágrimas escorriam livremente pelos rostos dos convidados, mas eram lágrimas de pura alegria, de gratidão pela beleza daquele momento e pela prova de que a vida sempre pode surpreender. Aquele dia, o de seu casamento, marcou não apenas a união de duas almas maduras, mas o triunfo inquestionável do amor sobre as expectativas sociais, sobre as convenções e principalmente sobre os medos internos que ambos haviam carregado. Era a prova viva de que a vida, mesmo na chamada terceira idade, ainda guarda em si a capacidade de nos surpreender com a paixão mais arrebatadora, aquela que reescreve destinos. Francisco, o vendedor de picolés, tornou-se o príncipe encantado mais verdadeiro e genuíno que Lúcia poderia ter encontrado. Um homem cuja riqueza não se media em bens, mas em caráter e amor. Dona Lúcia e seu Francisco, agora casados, continuaram suas vidas com a mesma simplicidade e o mesmo amor que os uniu. O carrinho de picolés de Francisco se tornou um símbolo de seu encontro, um tótem de um amor que nasceu onde menos se esperava e que floresceu em meio à melancolia e à solidão. Eles eram a melodia que embalava a vida da pequena comunidade, a prova concreta de que segundas chances não são apenas possíveis, mas muitas vezes são os mais belos presentes que a vida pode oferecer, ensinando a todos que o amor verdadeiro não tem prazo de validade. O casamento de Lúcia e Francisco marcou o início de uma nova e luminosa etapa. Não era a efervescência impetuosa da juventude, com suas paixões avassaladoras e incertezas, mas a calmaria serena e a profundidade resiliente de um amor amadurecido, regado por experiências de vida, sabedoria acumulada e a certeza de um companheirismo que se fortalecia a cada dia. Eles compartilhavam os pequenos rituais do dia a dia, que para muitos poderiam parecer insignificantes, mas para eles eram tesouros. O café da manhã na varanda, sob o sol que mal despontava, a leitura do jornal, com seus comentários sobre as notícias do mundo e as conversas repletas de memórias que surgiam espontaneamente, como flores desabrochando. Francisco continuou com seu carrinho de picolés, agora com um propósito ainda mais doce e um brilho renovado nos olhos. O trabalho, que antes era uma forma de preencher o vazio da solidão, tornou-se uma celebração de sua nova vida. Lúcia, por vezes, o acompanhava até a praça, sentando-se sob a sombra generosa da mangueira antiga, observando-o interagir com os vizinhos, com as crianças que corriam alegremente. Ela via a forma como ele conversava, a gentileza em seus gestos e sentia um orgulho imenso. A vida, para ela, havia ganhado novas cores, novos sons, uma paleta de emoções que a revitalizava e um novo sentido que preenchia cada fibra do seu ser. Os filhos de Lúcia, especialmente Ana Lúcia, passaram a visitar com mais frequência e uma nova perspectiva. A relação com Francisco se estreitou naturalmente, sem forçação. Ela o via como um homem que trazia leveza e alegria à mãe, algo que nem mesmo eles, com todo o seu amor, haviam conseguido nos últimos anos. Pedro,
Embora ainda mais reservado em suas demonstrações de afeto, demonstrava um respeito genuíno por Francisco e, em algumas ocasiões raras, até um sorriso sincero brotava em seus lábios ao vê-los juntos. A família se reajustava a essa nova e feliz dinâmica, e o amor de Lúcia e Francisco servia como um elo, unindo-os ainda mais em um laço de compreensão e aceitação. Eles não buscavam grandezas materiais ou o reconhecimento da sociedade. A felicidade estava na beleza do cotidiano, na leveza de um abraço apertado, na cumplicidade de um olhar que se entendia sem precisar de palavras. Cada dia era uma nova página, um novo verso em seu poema a dois, escrito com a tinta da experiência e do afeto. Uma filosofia de vida que encontrava a plenitude nos pequenos momentos, nos pequenos nadas, que davam real sentido à existência. A vida, claro, lhes trouxe desafios, como a saúde, que por vezes flutuava com os caprichos da idade. Mas eles os enfrentavam juntos, com a resiliência e a força que o amor constrói. Cuidavam um do outro com a ternura de quem sabe que o tempo é um presente precioso e finito, e que cada momento vivido ao lado da pessoa amada é um tesouro inestimável, mais valioso que qualquer fortuna. Apoiavam-se mutuamente nas dificuldades, encontrando conforto e coragem um no outro. Lúcia e Francisco se tornaram um exemplo na pequena comunidade onde viviam. Um testemunho vivo e palpável de que o amor pode, de fato, nascer onde menos se espera e florescer em qualquer estação da vida, não importando as circunstâncias. Dona Lúcia, a viúva que se achava destinada à solidão, reencontrou em Francisco não apenas um companheiro, mas a melodia de sua alma e a dança da vida em um tempo novo, provando que a paixão verdadeira não tem limites. Os anos se passaram, tecendo novas rugas nos rostos de Lúcia e Francisco, marcas de tempo que contavam histórias de sorrisos, lágrimas e muito amor. Mas a chama do afeto em seus corações permanecia acesa, mais forte e profunda do que nunca, como um braseiro que arde constante e acolhedor. Eles se tornaram um farol de esperança para a comunidade, um lembrete vivo de que a felicidade não tem idade, não se prende a regras ou convenções sociais, e que o coração humano é capaz de surpreender sempre. Suas histórias eram sussurradas com admiração nas rodas de amigos e nas praças. Um conto de fadas moderno que se desenrolava diante dos olhos de todos. Aquele carrinho de picolés de Francisco, que um dia foi apenas um meio de sustento e uma forma de ocupar a solidão, transformou-se em um símbolo de encontros inesperados, de recomeços que pareciam impossíveis e da doçura que a vida pode sim oferecer, mesmo quando tudo parece estar no fim do caminho. Cada sabor de picolé que ele vendia carregava um pouco da história deles, um pedacinho da magia que os uniu e da alegria que eles espalhavam. Lúcia, com a sabedoria que o tempo e o amor lhe deram de presente, compreendeu que José, seu primeiro e grande amor, sempre estaria em seu coração, guardado como uma memória preciosa. Mas ela entendeu que Francisco não veio para preencher um vazio deixado por ele, e sim para construir um novo jardim, com novas sementes e novas flores. Uma nova canção que não substituiu a antiga melodia, mas que tocou uma partitura diferente, igualmente bela e essencial para a sua alma, mostrando a amplitude do coração. O legado de Lúcia e Francisco não foi construído com riquezas materiais, com grandes fortunas ou bens suntuosos. Foi edificado com a riqueza dos sentimentos mais puros, com a prova viva de que a simplicidade pode ser o palco para as maiores paixões, e que a aceitação, o respeito mútuo e a gentileza são os pilares inabaláveis de um amor verdadeiro e duradouro.
Eles demonstraram que o amor que realmente importa é aquele que se constrói no dia a dia, com afeto e presença. A vida deles, como um poema que se desdobra lentamente, se tornou uma lição sobre a arte de viver em plenitude. A arte de se permitir, de se despir dos preconceitos que muitas vezes nos aprisionam, de abraçar o novo com a mesma paixão e gratidão com que se guarda o passado. Era a celebração da impermanência de tudo, exceto do amor e da beleza de cada momento vivido, de cada escolha feita com o coração. E assim, entre sorrisos cúmplices, o sabor doce dos picolés compartilhados e a brisa suave da praça, Dona Lúcia e seu Francisco viveram seu amor em sua mais pura essência. Eles mostraram a todos que a verdadeira riqueza é encontrar alguém que veja sua alma para além das aparências, que a abrace com carinho e que a faça florescer. Eles provaram que o destino tem seus próprios planos e que o amor em sua essência mais profunda é eterno, surpreendente e sempre capaz de reescrever qualquer história. A história de Dona Lúcia e seu Francisco é mais do que um simples romance, é um ensinamento profundo que ecoa em nossos corações e mentes. Ela nos lembra, com a doçura de um picolé e a sabedoria de uma vida bem vivida, que a existência é um emaranhado complexo de começos, recomeços, e que a paixão, em sua forma mais pura, pode surgir em qualquer estação, com a mesma intensidade e o mesmo frescor de uma primavera inesperada, florescendo onde menos se espera. Aprendemos com a jornada deles que o amor verdadeiro não se limita à idade, não se prende a status social, a títulos ou a expectativas alheias. Ele é uma força poderosa que transcende barreiras, que transforma vidas e que nos convida, com um convite irrecusável, a abrir o coração, mesmo quando as cicatrizes do passado parecem nos prender a um porto seguro de memórias e luto. Eles nos ensinam a coragem de ser vulnerável novamente, de dar a mão e seguir em frente. Essa narrativa sublime nos mostra que a verdadeira riqueza de uma vida não está nos bens materiais acumulados, nos títulos ou nas posses, mas na capacidade genuína de amar e ser amado em plenitude, de encontrar a felicidade nos pequenos gestos do cotidiano e na companhia de uma alma que ressoa com a nossa, em uma sintonia perfeita. Francisco, com seu humilde carrinho de picolés, provou ser o príncipe encantado mais verdadeiro e autêntico que Lúcia poderia ter encontrado, um homem cuja nobreza estava em seu caráter e em seu coração. E se o amor que você sempre sonhou, aquele que você imaginava apenas em seus mais doces devaneios, estivesse à espera de um único olhar, de um simples aceno de cabeça, de um picolé de limão oferecido com gentileza? E se a sua segunda chance no amor, aquela que você talvez já tenha desistido de esperar, estivesse apenas aguardando o momento certo para se manifestar em sua vida, surpreendendo-o em um dia comum? Pense nisso. Permita-se sonhar e acreditar. A história de Dona Lúcia e seu Francisco é, portanto, um convite para que cada um de nós se permita sonhar grande, se permita amar sem reservas e se permita viver a vida em sua plenitude, sem medo do que virá, apenas com a certeza inabalável de que o amor, em suas infinitas e misteriosas formas, é o maior presente que podemos receber e compartilhar. Que essa história inspire você a acreditar na magia do destino e nas segundas chances que a vida generosamente sempre oferece. Agora que a história chegou ao fim e o amor de Dona Lúcia e seu Francisco nos lembrou que a paixão pode florescer em qualquer idade e lugar, que tal você também encontrar um pedacinho de amor no seu dia? Se essa história tocou seu coração, não deixe de curtir e seguir o canal para mais relatos emocionantes como este. E me conte nos comentários o que você achou desta história.